Olá, minha gente, muito bem-vindo ao Papo Visita dessa edição, que honrosamente recebe nessa edição, dessa nova temporada, a doutora Marcela Santana Lobo, juíza da Terceira Vara Criminal de Caxias, ela que está aqui desde o ano 2014 e tem aí um trabalho muito suscitoso, muito empenhado ao combate aí de crimes relacionados às crianças, aos adolescentes e também às mulheres. Que felicidade, doutora, lhe receber aqui no nosso Papo Visita dessa edição. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ver vocês, né, poder falar um pouquinho dessa trajetória aqui em Caxias. E para mim é um prazer enorme trabalhar nessa cidade maravilhosa. Tá certo. A senhora já chegou num ponto que eu queria de fato começar, né? A sua trajetória, ela, embora a senhora é muito jovial, né? A senhora me permite dizer isso, que é fato. E quando a gente Obrigada. confronta a sua biografia com a sua jovialidade, a gente pode ficar se perguntando, ou é muito skincare, ou é justamente muito empenho. Os dois, É os- um eu, pouquinho de cada. Brincadeiras à parte, a senhora, além de ser realmente muito dedicada, a gente sabe do seu profissionalismo. E eu queria saber como foi que surgiu o seu encanto aí por adentrar na área do direito. Bem, assim, como você começou, né? Assim, eu pareço jovem, mas não tão jovem, né? Então, eu venho de uma construção de estudos, né, em que a gente era dentro do Maranhão, as oportunidades eram muito pequenas, né? A gente não tinha campos tão abrangentes quanto hoje nós temos. E eu acho que Uhum. isso, né, a evolução dos campos profissionais é uma das coisas que eu considero mais exitosas, né, no nosso desenvolvimento como sociedade, porque isso abre um leque, né, formidável para todo tipo de desejo e aspiração. Mas eu vim de uma formação, a minha família, ela tem uma origem muito humilde, os meus pais se destacaram dentro da história de suas próprias famílias, em que a gente precisava ter, né, alguma segurança profissional. Sim. E aí a minha opção pelo direito, na época em que eu fui fazer vestibular, isso no começo dos anos 2000, foi justamente pensando nisso, né? Era uma oportunidade de desempenhar uma atividade que podia oferecer alguma segurança pessoal, uma segurança profissional, e era algo que realmente me encantava dentro das oportunidades profissionais. Na época a gente ficava muito assim, né, direito, medicina e tal, e eu me lembro até hoje, né, falo Uhum. inclusive isso como um alerta para quem quiser fazer direito, que uma das coisas que não me fez seguir pela carreira médica foi a ideia de que eu seria responsável por uma vida humana, né? Então eu pensava assim, nossa, né, o desafio da medicina, o desafio é muito grande, né? Um desafio que pode ter um peso muito grande. Mas hoje, como juíza, você também tem a responsabilidade por diversas vidas, né? E às vezes, Também. ao sentenciar um processo, né, aquela sua decisão tem um impacto extraordinário, né? E às vezes até de difícil mensuração na vida das pessoas envolvidas. Então, né, jovens que estejam ouvindo, né, não façam essa escolha como eu fiz, né? Pensem que qualquer que seja a sua profissão, e isso é um fato, né? A gente tem responsabilidades, e essas responsabilidades podem atingir outras pessoas, né? Refletem na vida de outras pessoas, e a gente sempre precisa estar preparado para isso. Tá certo. Doutora, e a gente sabe, né, que você preferiu adentrar pela área criminal, né, dentro das várias possibilidades da magistratura. Eu tenho um interesse particular em saber, porque a gente sabe que psicologicamente é muito complicado se lidar com crimes, se lidar com algo negativo e não, de certa forma, não absorver essa atmosfera. Como é que você trabalha isso? Lidando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, com a realidade tão dura quanto dos crimes, como é que você faz para não se deixar absorver por essa atmosfera? Só fazendo um resgate, né? Quando a gente entra na magistratura, né, o juiz ele é um pouco clínico geral, então ele trabalha Sim. com todas as matérias, né? E aí, quando você vai progredindo dentro da estrutura de carreira, que é o que a gente chama de promoção, né, se abrem editais e você concorre às vagas que considera interessantes. Então, na época que abriu a oportunidade de concorrer a Caxias, né, eu achei que seria uma oportunidade interessante de estar numa cidade maior. Então, assim, foi mais pela cidade, né, e mais pelas condições de trabalho do que efetivamente ser uma vara criminal. Mas eu Entendi. admito que depois que eu vim, né, para cá e fui trabalhar prioritariamente com essas matérias, essas foram matérias pelas quais eu me apaixonei. Eu acho que a vivência da violência doméstica, por exemplo, e a vivência da violência de gênero, que é uma coisa muito determinante quando a gente fala em violência contra a criança e adolescente,
já Uhum. que a gente tem um volume muito grande de crimes sexuais, desperta, eu acho, do magistrado, né, desperta no profissional que trabalha nessa área uma visão diferente a respeito das, né, potencialidades de atuação do Poder Judiciário. E desperta também uma compreensão diferente sobre esse fenômeno, né? Então, assim, hoje eu realmente não tenho vontade, por exemplo, de voltar a atuar tão cedo numa vara civil, né? Eu acho que eu faço um trabalho, né? Eu acredito no trabalho que a minha vara, eu acredito no trabalho que a minha equipe tem realizado, né, na condução desses processos criminais, e eu acho que faz uma diferença a gente ter uma certa empatia, né, pelas vítimas, pelos próprios réus, né, dar essa importância à fala deles, dar essa importância ao espaço que eles ganham, né, que eles podem ter dentro do Poder Judiciário. Mas, de fato, né, assim, você tratar de violência todos os dias é uma coisa que afeta muito. Então, já há alguns anos, né, até atenta a essa preocupação de saúde mental, eu venho, né, tentando experimentar essas atividades que sejam um pouco mais relaxantes, né, que propiciem um maior relaxamento, Sim. meditação, a yoga, mas já faço terapia há alguns anos. Eu acho que é sempre uma oportunidade que a gente tem de refletir, né, sobre o que nós, né, desejamos, quem nós somos e para onde nós podemos seguir. Então, são mecanismos que a gente vai utilizando, né, com o apoio de profissionais para poder fazer um trabalho melhor e também tentar ser uma pessoa melhor, né, mesmo imerso numa realidade que às vezes pode ser bem desafiadora. Esse é seu filtro, né, doutora? Doutora, Sim. logo nessa última resposta que a senhora nos trouxe, a gente percebe no seu semblante o amor que você tem a Caxias, né? E ano passado a senhora foi condecorada aí com o título de cidadã honorária caxiense, né? Como foi que a senhora recebeu essa titulação? Porque, de fato, é uma grande distinção. Isso é até interessante. Assim, meu pai é maranhense, eu moro no Maranhão praticamente desde que eu nasci, mas eu não sou maranhense, A né? senhora é natural de onde? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Assim, a Bia é bem típico, né? A gente nasce, mas vem importado, né, para o estado. Então foi mais ou menos isso. Eu nasci, quando eu tinha um ano, eu vim importada para cá. Então, Sim. na verdade, formalmente, o meu vínculo com o Maranhão é através de Caxias, né? É através desse título de cidadã caxiense. E isso me deixou extremamente feliz, né? A gente que faz, nós, né, que somos profissionais, nós fazemos nosso trabalho por amor ao trabalho, né? O reconhecimento, né? Esse feedback da sociedade, ele é muito importante, mas ele não é o principal motor do nosso trabalho. Eu Uhum. faço, né, esse trabalho todos os dias porque eu acredito que é uma forma de contribuir com as vítimas, né, com os réus, na tentativa também de solucionar essas questões de uma forma mais rápida, porque hoje mesmo eu ouvi isso de um requerido, né? Ninguém gosta de justiça, e realmente ninguém gosta de justiça. Então, a gente tem esse compromisso, né, com a qualidade e com a eficiência do nosso trabalho. Mas para mim é uma felicidade ímpar receber esse título, é um reconhecimento, né, que eu estou tentando, né, fazer um bem pela cidade e eu espero estar correspondendo à altura, né, porque é também uma missão que nos é atribuída pelo povo através da sua Câmara de Vereadores, né, essa missão de fazer sempre mais e fazer o melhor pela população caxiense, pela população de Aldeias Altas, pela população de São João do Estota, que também são nossos termos, né? Então, é um Uhum. compromisso permanente. Certo. É inevitável não lhe dizer isso, eu peço até licença para lhe comentar. Hoje, particularmente, eu estava aqui pensando em quem convidar para justamente aí nessa segunda edição do Papo Visita. E queria muito que fosse uma mulher. E dentre as várias possibilidades, me indicaram o seu nome, já lhe dizendo da sua acessibilidade, do seu carisma e da sua oratória limpa. E de fato é. Quero lhe parabenizar por isso. Viu? Obrigada. Tenho certeza que é algo de quem muito lê. Obrigada. Eu fico muito feliz, né, em receber esse elogio. Para mim assim, é bem gratificante mesmo. Tá certo. E sobre o carisma, de fato, desde 2014 você está aqui em Caxias e é fato, as pessoas sempre comentam, como eu falei, da sua acessibilidade, da sua boa vontade em colaborar, e tanto é que isso não reverbera só dentro de Caxias, né? A nível de Estado também, seu nome tem um peso dentro do campo do jurídico, da judicância, e por que não dizer também dentro também da feitura do virtual, né? Porque, segundo eu pesquisei, este ano a revista Bula, uma importante revista, me condecorou como um dos 99 perfis mais essenciais do Twitter, ou do Twitter, como queiram. Como é que você também recebeu essa consideração, vamos dizer assim, um pouco atípica?
Assim, o Twitter começou como uma forma de conexão, né? A gente que trabalha longe da família, né? Com uma atuação, às vezes, até um pouco nômade, né? Porque você sai de uma cidade, vai para outra cidade. Eu estou aqui já há algum tempo, né? Eu já tenho Uhum. raízes em Caxias. Mas antes você fica, né, meio pingado. Então, as redes sociais, para mim, elas funcionam como esse mecanismo que nos permite essa conexão com as pessoas. E o Twitter começou, para mim, como uma forma de brincadeira, né? De estar ali extravasando um pouquinho, relaxando. E ele cresceu de uma forma que até me surpreendeu, eu confesso isso. Eu acho que as pessoas têm um interesse, né, muito grande em compreender o que é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem um desafio, que é igualmente grande, de se fazer compreender, né, de fazer com que as pessoas entendam qual é o papel do juiz, quem é essa pessoa, o que ele faz, como é o nosso dia a dia. Atrás de muitas, né, muitas notícias, de muitas informações que são passadas à sociedade, há uma grande confusão conceitual do que realmente faz o juiz. Então, eu acho que o Twitter me deu essa oportunidade, né, de me mostrar de uma forma mais humana, mais pessoal, né, e também profissional, para que as pessoas compreendam que o nosso trabalho tem grandes desafios, né? Às vezes a gente trabalha sábado, domingo, de noite, né? Às vezes a gente sofre também com as histórias, né, que recebe ali, que ouve Sim, todos os sim. dias. A gente tem dificuldades estruturais, existem dificuldades de equipe, enfim, né? Mas também, né, tem um lado que é um lado pessoal. Eu também vejo séries, eu também leio um livro, eu também gosto de certas músicas. Então, eu acho que o Twitter permitiu essa mescla, né, desse lado que é um lado profissional, que é o lado da juíza. Inclusive, eu me identifico lá, assim, até por respeito ao próprio Conselho Nacional de Justiça, porque eu entendo que é Uhum. uma forma, né, de quem se sentiu ofendido poder eventualmente acionar, poder questionar aquilo que eu digo, mas também quem é a Marcela, né? Quem é essa pessoa por trás da toga. Então, eu acho que isso me permitiu me aproximar de muitas pessoas, conversar de muitas pessoas. Eu tento sempre manter esse cuidado, esse zelo, né, com as informações que eu trago, respeitando sempre nossos regulamentos, porque como juiz eu tenho limites, né, ao conversar com as pessoas, ao falar publicamente. Mas para mim foi assim uma alegria ímpar, né? Eu acompanho a revista Bula já há algum tempo, eles têm reportagens importantíssimas, Sim. importantíssimas. Vários, né, vários jornalistas estão no Twitter trazendo informações, né, fundamentais para que a gente entenda, né, que vem acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo. Então, para mim, esse reconhecimento foi um reconhecimento, né, junto com tantos outros nomes, né, maravilhosos, foi um reconhecimento muito legal. Assim, eu fiquei muito contente, né, de saber que esse trabalho ele tem alcançado tantas pessoas, tem alcançado de forma positiva. Doutora Marcela, evidentemente que não é meu papel, nem eu quero adentrar nessa atmosfera da intimidade dos processos, e eu sei que, obviamente, a senhora também jamais responderia. Mas o que é que, dentro da sua trajetória da judicância, o que é que lhe impacta? Qual tipo de processo lhe impacta, lhe interroga e até lhe causa uma certa incomodação por perceber que é uma coisa que sempre se repete, que a sociedade parece que não entende, que a sociedade parece que não quer mudar ou não busca mais mecanismos para isso? Hoje eu até, de vez em quando eu falo sobre isso, sabe? Eu acho assim, a vivência da violência doméstica, que hoje é uma vivência que toma terço, né, da minha vida, ela é uma vivência que ela se torna muito mais palatável quando você trabalha com esses processos todos os dias, né? Na verdade, mais palpável, né? Então, o que que acontece, né, em relação, né, respondendo essa sua pergunta? Hoje eu vejo que a gente precisa, para combater de fato as raízes da violência doméstica, a gente precisa de um trabalho que ele é um trabalho que inicia, evidentemente, fora do fórum, né? A gente precisa de uma atuação que é uma atuação não apenas de Estado. No Brasil, às vezes, a gente tem essa necessidade de buscar uma resposta que é uma resposta fora de nós, né? O que é que o Estado vai fazer, o que é que o meu empregador vai fazer, o que é que o juiz vai fazer, o que é que o professor vai fazer. E poucas vezes a gente efetivamente dá uma contribuição que vem de nós, né? Algo que realmente nasce de uma atuação que é uma atuação individual. Mas eu acho que essa problemática da violência doméstica, essa questão que envereda, né, também pela violência contra meninas, porque eu tenho um volume grande de estupros, de casos de estupro de vulnerável. Recentemente, inclusive, a gente viu na mídia, né, acompanhou uma situação que foi uma situação muito sensível envolvendo
um aborto legal de uma criança, né, em que uma criança de 10 anos estava grávida. E essa situação, né, que resborda aí na violência doméstica, na violência de gênero, que é uma violência contra mulheres e meninas, ela sempre me faz refletir que há uma necessidade fundamental que a gente invista em educação, né, que a gente invista na formação dos indivíduos, porque eu acho que a gente precisa passar por um reconhecimento da importância da independência pessoal, da independência financeira, para que a gente tenha reflexos positivos, né, no combate, pelo menos, a esses dois tipos de violência. Em relação à execução penal, que também é parte, né, do meu dia a dia, eu vejo com muita tristeza que a gente tem cada vez mais um número maior de jovens se enveredando, né, pela prática de crimes e que são naturalmente condenados e que são naturalmente, né, aprisionados dentro do sistema prisional e vão iniciar o cumprimento de pena. E é uma coisa que eu tenho feito com muita frequência ultimamente, né, é perguntar para eles até que idade eles estudaram, por que que eles deixaram a escola. E aí você conversa com esses jovens e vê que a maioria deles não teve uma educação formal, abandonou a escola em algum momento. A maioria deles não teve, né, o suporte familiar, não teve a presença de pai, não teve a presença de mãe, ou simplesmente, ainda que tivessem pai e mãe, o pai e a mãe não os educou, não fez parte, né, como deveria da formação do caráter e da formação daquele indivíduo. Então, quando a gente identifica esses problemas, né, que são problemas criminológicos, eles são problemas relativos à violência sistêmica, em que todos nós estamos imersos, né? Todos nós conhecemos um caso de violência doméstica, todos nós sabemos de alguém que foi assaltado, ou de alguém que foi envolvido em algum delito. Eu acho que isso sempre me faz refletir sobre a importância da gente debater a educação. Como a gente pode educar melhor meninos e meninas para que a gente possa ter um futuro melhor, né? Isso aí é fundamental. É claro que punir o crime é uma consequência natural da prática de um ato, né? Se você causou mal a alguém, né, esse mal está descrito como um crime, você naturalmente vai ter que impor uma penalidade. Mas não é só isso, e a gente não resolve apenas no processo, né? Isso é algo muito da minha atividade, eu acho que é muito importante a gente reforçar, né? Submeter isso a um juiz, ter uma sentença de um juiz, muitas vezes não resolve o problema, né? O problema ele é muito mais complexo, ele demanda uma atuação muito mais ampla e todos nós, né, Estado e sociedade, precisamos trabalhar em favor disso, né? Trabalhar para que mudanças possam efetivamente acontecer. Certo. Aqui no Brasil existe uma máxima, não sei se preconceituosa, se é errônea, ou se de fato ela tem razão de ser, mas a senhora, enquanto juíza, de repente é a pessoa que mais tem poder de fala sobre isso. É fato que a justiça no Brasil, ela realmente ela é um pouco devagar na agilidade dos processos. Eu acho que ela poderia ser mais rápida, né? Quando a gente pensa em efetividade, né, que está conectada a essa razoável duração do processo, quanto tempo o meu processo deve demorar, né? Vários fatores influenciam nessa demora processual. Então, você tem ali, né, poucos servidores, pouca estrutura, às vezes unidades que têm um volume muito grande de processos, né, que precisaria ter mais pessoas para trabalhar. A gente tem um fenômeno aí da litigância exagerada, né? Nós sabemos que tem tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Por exemplo, um dos grandes problemas hoje no Brasil, olhando de uma forma bem abrangente, é o INSS, né? Nós temos aí diversas demandas na Justiça Federal empacadas, né? Prejudicadas em seu andamento, porque demandam de uma manifestação do INSS, o INSS é parte, tem uma estrutura muito pequena. Então, assim, nós temos aí uma série de problemas, né? Uma das questões que vem sendo levantada, buscando, né, trazer uma menor duração do processo, né, um processo que seja mais rápido, é a implantação do processo judicial eletrônico. Então, o processo eletrônico, né, hoje a gente está aí na pandemia, né, e tudo se faz eletronicamente, né? Isso Então, a mesmo. ideia do processo eletrônico é trazer mais velocidade. Mas nós temos, né, no Brasil, um acervo gigantesco em números de processos, e um número pequeno de juízes, quando a gente compara esse volume de processos para juízes, né? Fazendo essa proporção, nós temos um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, em termos, né, de divisão de trabalho entre juiz e processo. Então, assim, há muito claro, né, o judiciário ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa, né, se modernizar para atender essas demandas, mas são muitas questões que acabam atrapalhando o andamento dos processos, né? E eu acho que a longo prazo
a gente vai precisar refletir, identificar quais são esses nossos gargalos para que a gente possa trabalhar isso e poder, de fato, né, dar uma resposta mais rápida à sociedade, né, que é o que ela de fato merece. Eu até penso que nem sempre ser célere, ser rápido, é de fato ser efetivo, ser Sim, eficiente, né, doutora? concordo com você. Por exemplo, em demandas criminais, né? Você precisa, às vezes, ter um tempo de amadurecimento daquele processo, Uhum. né? Você precisa ter um tempo para poder fazer uma coleta de prova suficiente. Você, às vezes, precisa até ter um tempo para examinar e analisar aquilo ali com mais cautela, né? Às vezes, né? Eu falo isso porque a minha vivência é criminal, né? No afã, às vezes, de uma celeridade criminal, você pode condenar o inocente ou absolver um culpado, e essas respostas não são as respostas que a gente busca, né? É Verdade. claro que falhas, elas acontecem dentro do Poder Judiciário, nós somos seres humanos, né? Isso jamais vai ser integralmente afastado. Mas é preciso também respeitar esse tempo de maturação. Então, assim, é sempre um desafio, né? A gente poder estabelecer qual é o prazo razoável. Tem que ter um certo equilíbrio, né? De qualquer maneira, tem prazos que a gente, claro, né, sabe que extrapolou. Uma demanda que demora 5 anos, demora 10 anos. Aí, naturalmente, a gente já sabe que tem alguma coisa errada ali. Hum. Mas eu acho que um dos grandes desafios do Poder Judiciário para, né, esse novo século, essa década, é tentar realmente trazer, abreviar esse tempo de duração, mantendo a qualidade no julgamento. Tá certo. A senhora pegou aí num ponto que eu achei interessante, não estava nem dentro do meu roteiro, mas como a senhora percebe, eu gosto muito da livre conversação, né? E Claro. quando a senhora colocou aí sobre a questão do pouco pessoal dentro da área jurídica, principalmente já no nível da magistratura, eu posso lhe perguntar, será se a magistratura é de fato um sacerdócio? Eu penso que sim, né? No seu O que, que caso, quanto é um sacerdócio? o que que acontece, né? Às vezes você vê algumas críticas direcionadas à magistratura, mas é preciso entender, por exemplo, né, que o juiz ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, É né? um Ele é juiz o plantonista. tempo inteiro, né? Em algumas unidades, por exemplo, quando ele é juiz, né, sozinho, que é o que a gente chama de comarca, de vara única, ele é plantonista, ele trabalha o tempo inteiro, ele não tem uma substituição de plantão, né? Hoje a gente tem aqui no Maranhão uma estruturação para finais de semana e apenas para plantões criminais, porque como há uma necessidade de realização de audiência de custódia, então sexta, noite, sábado e domingo a gente tem uma organização diferenciada para atender uma área maior. Mas durante a semana você é o plantonista. Então, chegou uma demanda, por exemplo, de internação e UTI, 3 horas da manhã, você tem que atender aquela demanda 3 horas da manhã. Não existe É, saída, subterfúgio. não, não. Eu conheço colegas que trabalham, né, durante as férias, que trabalham durante finais de semana, que trabalham, né, em feriados. É muito comum, né, principalmente agora no processo eletrônico, porque você pode acessar isso de qualquer lugar. Né? Antigamente você tinha que colocar seus processos de baixo e levar para casa. Hoje você abre seu computador, acessa a tela e você vai trabalhar a qualquer hora. Isso é facilmente verificado, porque como você trabalha dentro de um sistema eletrônico, você vai ver lá, né, qual é a hora que foi assinado, qual é a hora que foi movimentado. Se é um sacerdócio, eu acho que sim, ele requer um compromisso que cada profissão tem o seu compromisso, né? Tem um compromisso até mesmo com a imagem que você espera que as pessoas, né, abracem do desempenho daquela atividade profissional. Então, para a gente, né, para os magistrados, há um limite muito grande em termos de comunicação, há um limite muito grande em termos de postura dentro da sociedade, em manifestações de opiniões pessoais que eventualmente, né, possam ofender ou possam descambar para vertentes diferenciadas que não sejam adequadas ao exercício da jurisdição. Então, nós temos muitos limites, né? E eu acho que esses limites acabam impondo uma vida bem mais restrita, né? E essas restrições, elas lembram um pouco, né? O sacerdócio lá, o compromisso perene, né? Dos padres e pastores no desempenho daquelas atividades que são atividades fundamentais, né? Não comparando, evidentemente, né, porque eu tenho o maior respeito pelas atividades religiosas, mas Sim. a função da magistratura, ela requer um compromisso cotidiano, né? Não é fácil ser juiz, né? Quem tem esse Várias desejo, abnegações, eu imagino. assim, convive com os filhos, convive com a família, né? Nós temos preocupações com segurança, que é uma preocupação também permanente. No Maranhão, nós tivemos vários casos de juízes que foram ameaçados. É Então, verdade.
essa preocupação é uma preocupação permanente. Por ser uma preocupação permanente, ela demanda uma postura que é uma postura de constante vigilância, né? Do seu falar, no seu agir. Então, eu diria que há um pouco de sacerdócio, sim, na profissão. E já para a gente terminar com chave de ouro, enquanto mulher, né, a gente sabe que a mulher no campo jurídico, ela, não somente no campo jurídico, mas via de regra, infelizmente, por toda uma sociedade patriarcal que nós temos, né, a mulher para chegar no topo dos maiores cargos são pouquíssimas mulheres, a gente sabe que não tem uma amplidão tão grande. Como é que a senhora vê isso daí, olhando para os lados e percebendo que a senhora e poucas outras que chegam a ser juízes, por exemplo? Essa é uma discussão bem interessante, porque ela perpassa também, né, por essa questão da maternidade, o que você espera de uma mulher, né, num contexto que não seja um contexto profissional. O concurso público, ele é um concurso que ele requer um compromisso, né? Você precisa, de fato, de uma dedicação. E essa dedicação pessoal, ela precisa ser apoiada por pessoas da família. Então, eu tenho várias amigas que passaram já sendo mães, já sendo casadas, muitas passaram solteiras, né, logo depois que passaram na faculdade, né, se formaram, começaram a estudar e foram aprovadas. Mas a verdade é que é muito difícil você conciliar essa função de mãe, né, essa função de esposa, essa função de cuidadora de alguém, né, porque às vezes você cuida de pais, então você tem ali uma função de cuidadora, e ser estudante para concurso, e ser profissional, né? As mulheres que equilibram isso, equilibram de uma forma majestosa, porque tem, né, dificuldades, né, Tremendas. essenciais, com certeza. E assim, no concurso a gente depois que ingressa, né, você sente aquilo ali com menos, né, menos intensidade, porque você foi aprovada num concurso de provas e títulos, tem uma certa igualdade, né, no exercício das provas, mas não tem essa igualdade antecedente. Essa é uma discussão que existe até quando a gente fala de cotas raciais, né? Porque a gente Hum. precisa olhar para todo o histórico daquelas pessoas que estão na disputa de cotas e entender que elas estão num contexto diferente de outras, né? Muitas precisam trabalhar e estudar, muitas são amigos de família. Então, são discussões que elas vão intercambiando. Dentro do Poder Judiciário hoje existe uma política que é voltada a uma inclusão maior de gênero, né? Não trabalhando essa questão do concurso, né? Mas posterior. Então, o que é que se reflete hoje? Quais são as reflexões? Como a gente pode trabalhar para que mais mulheres alcancem, por exemplo, o cargo de desembargador? Como você trabalha para que mais mulheres sejam juízes corregedoras ou juízes auxiliares da presidência, ou estejam no Conselho Nacional de Justiça, né? Nessas funções que acabam tendo uma visibilidade maior, que são de gestão, que são de administração. Então, são várias reflexões que são trabalhadas dentro dos tribunais em favor da implantação dessa política, né? No Tribunal de Justiça do Maranhão, a gente tem mantido aí um certo equilíbrio. Então, se for olhar o histórico, né, nós já tivemos várias juízas que foram corregedoras, né, juízes corregedoras, várias juízas que foram auxiliares da presidência, nós temos, né, várias juízas, né, em segundo grau, várias desembargadoras. Então, o tribunal, ele tem, né, talvez não o ideal, né, porque talvez o ideal fosse 50-50, mas ele tem trabalhado, né, bem, né, essa divergência. Mas eu acho que enquanto mulher é sempre um desafio você representar alguma coisa para outras mulheres, mostrar para elas, né, que esse caminho é possível, que você pode trilhá-lo, que você vai chegar lá. Então, a responsabilidade de uma mulher que está numa posição, né, de visibilidade, ela é sempre, né, ela sempre é importante, ela é sempre uma potencial fonte de inspiração para outras mulheres. E eu vejo esse papel com muita responsabilidade, né? Tento desempenhar isso com o máximo de responsabilidade, mostrando que esse caminho é possível, né? Que as pessoas podem chegar lá, que as pessoas devem chegar lá, mas com a responsabilidade de mostrar também que esse é um caminho que requer um compromisso diário, né? Aqui em Caxias, né, só para lembrar isso, né, nós temos o dia de tem um grupo, né, uma organização que trabalha em Codó, em Caxias, que é a Plan International, e eles Uhum. têm um dia que é um dia de ocupação das meninas, que é uma forma exatamente de fazer meninas, né, adolescentes, né, crianças, ocuparem esses espaços na condição de juízes, promotores, delegados, vereadores, prefeitos. Então, é um dia muito bacana, onde aqui nos faz refletir, né, quanto modelos para essas crianças, para que um dia a gente possa ter um mundo mais plural, né?
Hoje a minha preocupação, o meu desejo, a minha esperança maior é essa, que no futuro a gente possa conviver de fato em igualdade, que a gente possa viver num mundo com menos violência contra a mulher por ela ser mulher, né? Que isso é a nossa maior preocupação, que a gente possa, aí na perspectiva do judiciário, né, trazer sempre essa aproximação com a sociedade, poder conversar, poder inspirar, né, e sempre tentar fazer o bem. Eu fico lisonjeado e tenho certeza que o público também que nos assistiu durante esse papo de hoje também está com seus ensinamentos, com sua história de vida, com seu exemplo que perpassa as palavras, porque você, meu querido, minha querida, pode pesquisar na internet a biografia da doutora Marcela Santana Lobo, é uma biografia extensa e tem o porquê ser, né? A gente fica realmente muito feliz. Muito obrigado, doutora, por ter colaborado com esse Obrigada. papo de hoje. Esse papo, em mim, me deixa reticências. A vontade, obviamente, era de continuar ele, mas a gente pode ver uma outra oportunidade, viu? Sim, claro. Outros temas, eu estou à disposição de vocês. Para mim é sempre um grande prazer conversar, trazer um pouquinho dessa vivência, né, que nós temos dentro do Poder Judiciário. Eu acho que esse intercâmbio é importante, a gente precisa trabalhar, né, essas visões e prestar também contas, né, a respeito das atividades que estamos desempenhando. Eu agradeço novamente o convite, para mim é um grande prazer, né, estou à disposição, a Terceira Vara Criminal de Caxias está à disposição, né, para o que precisarem. Mesmo nesse período de pandemia, nós já estamos em funcionamento, já Oh, estamos que abertos, legal! então já estamos, né, fazendo as audiências, estão tentando recuperar aí o tempo, né, que nos foi roubado nesse período de isolamento. Exatamente. Mas estamos à disposição, eu estou à disposição e o Tribunal de Justiça do Maranhão com certeza continua à disposição de todos os cidadãos Tenho maranhenses. certeza que a justiça lhe ama, viu? Porque a gente também lhe quer muito bem. Obrigado mesmo. E a gente, ó, Obrigada. obrigado pela participação, agradeço novamente a doutora Marcela. E semana que vem tem mais um Papo Visita. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.